partir das reflexões que você nos traz deste homem singular, a personificação do amor, como você analisa seus seguidores apoiando governos, leis que vão de encontro a esses ensinamentos? Nós não podemos mesclar espiritismo com política partidária. Foi seguindo esse caminho que a igreja perdeu o trilho da história. Uma das maiores virtudes que o movimento espírita sempre teve foi se manter indene de todas as ameaças políticas que nós já passamos. Nós tivemos o período no qual nós tivemos ditaduras terríveis no país, no período do governo Vargas, em que as pessoas sumiam. Nós tivemos épocas bastante amargas na história do nosso país, e em todas elas o movimento espírita garantiu a sua isenção com relação a essas coisas. Mas os espíritas, eles estão livres para exercer o papel que quiserem. E com relação à sua pergunta, no que diz respeito a pessoas que apostam em determinados governos ou qualquer coisa assim, é muito importante observar que os governos, eles mudam de mão, e que, da mesma forma que hoje nós temos um governo, amanhã pode ter outro, e depois ter outro. A gente não pode viver sobre as condições temporais dos governos. Nós temos que pensar que nós temos um único líder. O nosso líder é Jesus. E o nosso roteiro, o programa de governo dele chama-se amor. Sendo mais claro no que eu quero dizer, o espiritismo, talvez eu não tenha sido claro na primeira resposta, eu vou ser mais claro agora. O espiritismo, ele não é de esquerda, e o espiritismo não é de direita. Porque se um dia a esquerda levantar a bandeira de que o aborto tem que ser praticado, o espiritismo, por ser a favor da vida, não vai seguir com essa bandeira. Portanto, ele não vai se perfilar com pensamentos que são da área política. E da mesma maneira, o dia que a direita levantar a bandeira da pena de morte, o espiritismo também não vai junto, porque o espiritismo é a favor da vida e não vai nunca defender uma bandeira dessa. Então, qual é a bandeira do espiritismo? É a da vida. É a da vida, que não é nem a de um lado e nem a do outro. E quando a gente fala que o espiritismo é a favor da vida, não é só da vida do bebê que está no ventre da mãe, é vida também da mãe. Essa mulher precisa ter vida. E nós, às vezes, condenamos, expulsamos essa mulher dos nossos círculos sociais como se ela fosse uma execrada. Ela também merece acolhimento, porque todas as almas merecem agasalho, todas, inclusive o que propõe a pena de morte, inclusive o que propõe o aborto. Todos são filhos de Deus. O dia que nós entendermos que nós todos estamos nessa tarefa de integração para que aprendamos a amar, nós vamos perceber que nós não podemos pender para os lados em nome da doutrina espírita. O espiritismo não. Eu, como pessoa, eu posso ter a minha opção política, me filiar, ser candidato, assumir postos. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas a tribuna espírita, ela é sagrada. É o espaço mais sagrado que Deus nos concedeu, que é a oportunidade de nós podermos falar da mensagem do amor. E nós não podemos trazer as contingências humanas e manchar esse local tão maravilhoso que, no passado, foi ocupado por pessoas tão brilhantes como Ivone Costa, Cairbay Schutel e tantos outros nomes maravilhosos, e nós não podemos envergonhá-los, trazendo questões que vão além daquilo que o Espiritismo se ocupa para atender aos nossos interesses. O Espiritismo vai continuar isento dessas questões, e quem tiver dúvida, pegue o último parágrafo do livro dos Espíritos, o último dos últimos, que diz o seguinte: os bons espíritos não incitam o ódio entre os partidos. Pensemos nisso e façamos um roteiro para divulgar a mensagem de Jesus sem a contaminação com as propostas político-partidárias que a nossa humanidade hoje está atravessando.